partir em Palermo? Denise, a principal missão é tentar fazer com que o Fortaleza possa competir de novo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza tem tido muita dificuldade, a sequência de jogos não acontece, né? Uma vitória nos últimos 19 jogos, então é evidente que ele tem uma grande responsabilidade em torno do resultado. Nesse momento há um grande sopro de esperança. E esse sopro, Denise, ele pode se tornar um canhão, se tornar realmente catapultar o torcedor a um outro momento, se o Fortaleza vencer o Vitória no próximo compromisso. O Palermo chega já com essa responsabilidade. Cada jogo que o Fortaleza tem pela frente é uma final. E a gente sabia, seria assim para qualquer treinador. Qualquer treinador que fosse contratado, Denise, ele chegaria em um cenário muito complicado. O cenário ele não muda, o cenário segue difícil. A grande questão é a expectativa que você tem em torno do Palermo. E aí, para mim, Denise, vamos fazer um exercício aqui. Você pensa no elenco do Fortaleza, tá? O torcedor vai fazer em casa também. Pensa no time do Fortaleza, aí você vê lá, jogadores desmobilizados, alguns jogadores até, Denise, assim, meio cabisbaixos. A sequência de jogos não acontece, o Lucero ali, ó, sentadinho ali no vestiário, todo mundo meio assim. Aí, pessoal, chegou o novo treinador. Chega Jair Ventura e entra lá, Denise. Aí... Com todo respeito ao profissional. Mas eu acho que ele não causa aquele impacto. Os caras olham, olha o Jair, né? Tava na Série B, né? Como é que vai ser aí o time? Como é que a gente vai fazer? Aí, Denise, agora, não é o Jair. Entra o Palermo. No mínimo, os caras respeitam ele. Aí vai. Com os argentinos. No mínimo, eles vão dizer assim. Amigo, certeza. Caramba, mas é aquele cara do Boca? É ele? Como é que tá aí o Palermo? Acho que no mínimo causa esse impacto. Então, assim, esse é o exercício. O Fortaleza, ele tá projetando isso. Ele quer que o Palermo, pelo menos nessa dinâmica, né, de tentar ter um trabalho mais simples, de não ser, assim, uma metodologia grande de trabalho, parte tática, nada disso. Ele quer uma situação em que ele cause um impacto imediato no vestiário. E o Palermo causa isso, não só, Denise, no vestiário. A gente já tá vendo a mobilização do próprio torcedor. Sim. Ontem a gente falava aqui dos nomes mais cotados para assumir o Fortaleza, e aí não é realmente achismo, nem palpite, nem opinião. Era informação. A gente foi buscar através do Fortaleza, através das fontes, todo mundo, e o Fortaleza falava sobre isso. Queria um técnico ou que chacoalhasse o vestiário, e havia um entendimento do clube que não havia esse profissional no mercado brasileiro, né? Porque nomes com essa envergadura geralmente estão aposentados, ou então você buscaria um técnico mais defensivo. E ele encontrou no Palermo as duas coisas. Porque o Palermo é mais defensivo, apesar dele ser centroavante. Como treinador, ele não tem essa característica. E também ele é um cara que movimenta o vestiário. Então, eu acho que é uma aposta, Denise, totalmente válida. Sim. A aposta significa que ele vai funcionar? Não sei. Na verdade, é até arriscado demais. Ele nunca nem treinou no futebol brasileiro. É a primeira passagem dele no nosso país. É um cenário muito complicado para alguém iniciar uma trajetória, né? Mas o Fortaleza apostou nisso. E para mim é uma aposta válida. Se a gente está falando, né, de um movimento crítico, né? Você exige mudanças, você exige talvez soluções mais diferentes. E acho que o Fortaleza está pensando fora da caixa. Não dá pra gente projetar que é um nome comum. Ele foge do óbvio. O óbvio talvez lhe desse o resultado óbvio. O não óbvio pode ser que lhe dê o resultado que seja diferente. Não óbvio. Talvez seja a alternativa que o Fortaleza está apostando, né? É uma aposta extremamente elevada. Mas acho que tem dois aspectos aí que chamam a atenção. O Palermo ter aceitado um contrato só até dezembro, porque acho que nenhum outro treinador do futebol brasileiro aceitaria um contrato só de 4 meses. Todo mundo já quer contrato para o fim do próximo ano. Quer saber assim, se eu cair, eu vou permanecer? O Palermo não disse isso, não. Quanto é que você me oferece aí? 4 meses é o tamanho do meu desafio, eu aceito. Ele aceitou. Esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto também, eu acho que na conversa que ele teve, né, na negociação com o Marcelo Paes, a informação que eu tenho é que o Palermo disse, né, ao gestor, né, do Fortaleza e também ao departamento de futebol que para ele, para o time sair dessa situação, o time precisava de 2 aspectos. Solidez defensiva, que ele acreditava que o time precisava, e o outro é que fosse um time brigador, lutador, né? Ele tem as expressões lá argentinas que eles usaram, até palavrão e tudo mais. Então, Denise, dentro dessa ótica, o Fortaleza acredita que é a energia que ele precisava, né? Aí a gente vai ver se vai funcionar, se não vai. Há quem esteja mais esperançoso. Eu acredito ainda que o cenário é extremamente complicado, mas se é para você apostar, tá apostando em um fator novo. Denise, apostar no fator novo, Daniel Farias. Assim, eu queria trazer também o ponto que o Alexandre até citou na fala dele, mas que eu acho que é importante o torcedor entender, porque a gente falou logo no início do programa, na abertura,
dessa empolgação que o torcedor do Fortaleza ficou, que é compreensível. A gente concordou aqui, nós falamos sobre isso, que às vezes é correto você apostar fora da caixa, mas você tem que sempre saber e considerar os riscos. Sim. E obviamente que o nosso papel aqui enquanto comentaristas, analistas, é falar dos aspectos positivos, mas também apontar esses riscos que são reais. E isso vai muito além, Denise, da situação que o Fortaleza se encontra. Porque a situação que o Fortaleza se encontra, ela oferece riscos para qualquer que seja o treinador. A gente falou sobre isso ontem. Poderia vir o melhor treinador de futebol do mundo. Ainda assim, ele encontraria dificuldades no Fortaleza. A gente não tá falando que não ia dar certo, mas ele encontraria dificuldades. Porque a gente fala de um Fortaleza que tem dificuldades muito além do comando técnico. Em muitas ocasiões aqui, a gente até diz que a culpa do treinador, ou a culpa dos treinadores, ela era nem a primeira em relação ao Fortaleza. Era erros de diretoria, erros de tomada de decisão, jogadores que não estavam rendendo, mas você tem que também saber dos riscos que existem em algumas escolhas de treinadores. Por exemplo, o fato que o Alexandre citou, para mim, é um fato preocupante e que liga um sinal de alerta. O Palermo, ele nunca trabalhou no futebol brasileiro e a gente sabe da diferença. O futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, tem as suas particularidades, tem os seus jeitos de atuar. A gente sabe de algumas equipes que nem são tão tradicionais de futebol Mas o brasileiro. Voivoda também naquela época não trabalhava. Mas né? o cenário Era que diferente. ele chega favorecia muito mais esse processo de adaptação. É isso que eu Agora penso. não tem que ter, né? Você Agora não tem tempo de adaptação. O Palermo, ele vai ter que chegar e dar uma resposta imediata. E é imediata mesmo, porque faltam 17 jogos. A gente fala, mas são 17 jogos, são muitos pontos em disputa, mas 17 jogos para um universo de uma temporada como um todo é um espaço de tempo muito curto. Então ele tem que dar uma resposta imediata. Não há tempo para adaptação. E aí isso vai exigir dele um esforço muito maior para conhecer esse elenco, para conhecer os adversários que ele vai ter pela frente. Então, assim, ele é um treinador que não conhece os adversários, assim, eu digo, de enfrentar. Você conhece de ouvir falar. Agora ele vai ter que mergulhar. Quem é o Vitória? Como é que joga o Vitória, que é o próximo adversário? Vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras, tudo bem, é uma equipe um pouco mais conhecida no cenário internacional. Ele disputou Libertadores, enfim. Agora um Sport, que já é uma equipe menos conhecida também nesse cenário, que não estava disputando competições internacionais, que veio da Série B. O Palermo não conhece. O que é que eu estou querendo dizer? Isso eu estou dizendo que vai dar errado? Não estou dizendo isso. Mas que o processo de adaptação vai ser mais complicado. Mais desafiador, por né, Dani? ele não conhecer, mais desafiador. Ele tem aspectos que favorecem ele, por outro lado. Por exemplo, o elenco do Fortaleza é um elenco que conta com muitos jogadores argentinos. Então, da mesma forma que a chegada dele pode ser positiva, como o Alexandre citou, para recuperar alguns desses jogadores que vão olhar para o Palermo como uma referência. Muitos desses jogadores, certamente na sua infância ou adolescência, viram o Palermo jogar e podem ser motivados. Eles também podem ser ajudas para o Palermo nesse processo de adaptação. Então a gente fala de um treinador que é da mesma naturalidade que muitos jogadores do elenco do Fortaleza. Outro aspecto, Denise, a reta final do trabalho do Palermo no Olímpia também não foi muito positiva. Se a gente for olhar aqui, dos últimos 6 jogos, ele não teve nenhuma vitória lá no Olímpia. E isso vai culminar justamente na demissão dele. Dos últimos 6 jogos que ele fez, ele perdeu 5. Então o que eu quero dizer, não é um técnico também que chega em alta. Ele tem os seus receios, os seus trabalhos recentes. Óbvio, a gente já destacou aqui, foi campeão paraguaio, teve alguns trabalhos ali de evitar rebaixamento, mas o recorte mais recente do Palermo também não é tão positivo. Então, assim, são aspectos que a gente traz aqui como os riscos envolvidos nessa contratação. E certamente o Fortaleza levou tudo isso em consideração. Sim. Mas ainda assim, achou mais válido apostar no Palermo do que trazer algumas opções mais óbvias. Mas eu volto a destacar, não vai ser um trabalho fácil para o Palermo no sentido de adaptação. É um futebol muito diferente, é uma forma de atuar muito diferente, são adversários muito diferentes diante daquilo que ele estava acostumado a atuar. Futebol chileno, futebol mexicano, argentino e mais recentemente aí no futebol paraguaio. Sabe o que eu achei que chamou a atenção, Denise? Diz. Eu fiz um exercício, né, de tentar ver a apresentação do Palermo lá no Olímpia. Ele foi contratado na temporada passada, né? Na ocasião, estava chegando para um time muito tradicional do futebol paraguaio. E naquela ocasião, Denise, ele falou que era o melhor momento da carreira dele. Ele, como técnico, né, ele tem uma carreira de 12, 13 anos como comandante, como técnico. Desde que ele se aposentou dos gramados, ele era ídolo do Boca. E aí, dentro da carreira dele, né, ele treinou algumas equipes que estavam em situações ruins na tabela de classificação e essas equipes melhoraram, né,
A Platense é o grande exemplo disso no futebol argentino, que foi através do Palermo, ele conseguiu isso, então Fortaleza olhou para esse histórico também. E aí, dentro dessa prerrogativa lá no Olímpia, o que me chamou a atenção é a forma com qual ele falou sobre o jogo. Porque ele foi perguntado, né? Os jornalistas paraguaios perguntaram: Palermo, por que você, assim, você era um atacante nato, né? Como é que joga o time do Palermo? Aí ele falou: simples, agressivo e simples. E como é isso que funciona? Como Ele simples? falou: não precisa de 40 passes para atacar. Gosto de times diretos. Meu time é direto. Defende muito, é agressivo e simples. Foi essa a explicação. Não deu muito detalhe, o homem é direto e foi bem sucinto. E acho que chama a atenção, né? Porque é um tipo de jogo que o Fortaleza vai precisar se adequar nesse momento. A gente tem escutado muito falar isso, né? O Renato Paiva tinha muito conteúdo, internamente ele era bem avaliado, mas o fato é que as equipes do Paiva não estavam conseguindo competir. O Fortaleza sofria muitos gols, muitas vezes, né, precisava de um tipo de jogo mais complexo. E pelo discurso do Palermo, lá no Olímpia, e lá ele conseguiu, né, encerra a passagem dele esse ano, inicia mal a Libertadores, sem essa sequência negativa de resultados, mas antes, né, ganha o Campeonato Paraguaio, e aí ele pontuava sobre isso, né, um time compacto, objetivo e simples. E ele pontua: não precisamos de 30, 40 passes para chegar à meta do adversário, precisa ser mais vertical. Tá aí. Quem corre a bola. Poucos passes para chegar até o gol, meus amigos. Sem enrolação. Tá aí, Martim Palermo, a gente fala mais sobre o novo comandante do Fortaleza.